Olá, estamos aqui com o programa Saúde e Você, hoje enfocando o tema sobre infidelidade conjugal. Estamos com o Dr. César Vasconcelos, médico psiquiatra. Olá, Dr. César. Olá, Maria. Obrigado por vir no programa. Obrigado também. Parece que a sociedade atual tem uma tendência de enfocar a infidelidade conjugal como algo normal e aceitável pela sociedade. Mas será que a infidelidade conjugal é um caminho de prazer ou de dor? Eu acho que as duas coisas, né? Quer dizer, há o prazer, porque a pessoa acaba realmente experimentando uma satisfação, pelo menos durante algum tempo, né? Mas realmente é um caminho destrutivo, um caminho que realmente não é melhor para uma pessoa tomar. E o que é, Dr. César, infidelidade conjugal? O que caracteriza isso? Nós estamos tratando de infidelidade conjugal aqui no contexto de pessoas casadas, que têm um compromisso de relacionamento de casamento e que uma delas, então, procura uma pessoa fora do casamento para ter ou manter uma relação afetiva com ou sem sexualidade. Então, isso é a infidelidade conjugal. A pessoa ela não é fiel ao seu companheiro ou à sua companheira porque tem algum tipo de relacionamento com uma pessoa de fora. E por que ocorre a infidelidade conjugal? Olha, Marilda, são vários fatores, né? Primeiro, não vou falar pela ordem de importância, mas sim dos fatores variados que existem, né? A infidelidade conjugal, ela acontece porque existe uma falta de nutrição afetiva, vamos dizer assim, dentro do casamento. Os casais, eles não nutrem, eles não alimentam a afetividade entre eles durante muitos anos, então vai causando um esfriamento dessa necessidade interior que o ser humano tem, que é de se sentir amado e querido pela pessoa com quem casou. Então, falta essa nutrição afetiva. Um outro aspecto, às vezes existe a fragilidade de caráter da pessoa que trai. Ela tem um defeito de caráter, às vezes são pessoas, não necessariamente, mas algumas são pessoas meio adictas ao sexo ou adictas ao afeto. Adictas significa dependentes, viciadas, vamos dizer assim, né? Então, elas não se contentam com a sua relação conjugal e por causa dessa fragilidade de caráter, um defeito, um transtorno de caráter que tem. Outras pessoas que traem seus cônjuges, elas querem buscar novidades, acham que está monótono o casamento e junto de fragilidade de caráter, junto de uma falta de estrutura espiritual para a vida, elas querem buscar novidades, né? Muitas também têm a ilusão do amor ideal, elas se sentem frustradas no casamento porque achavam que quando casaram tinham encontrado o par perfeito, né, o seu companheiro ou companheira perfeita, e vai descobrindo que não é perfeito, ninguém é perfeito. Então, essa ilusão pode facilitar para que essa pessoa busque alguém fora do casamento, né, como se fosse, então, possível encontrar essa pessoa ideal em algum lugar desse mundo aí. Também colabora longo tempo de afastamento do casal. Também isso é um fator que pode colaborar para que haja infidelidade. Algumas pessoas que traem seus cônjuges têm a tendência de repetir o que houve na família de origem. É incrível isso, né? Ou seja, o modelo que uma mulher tem da sua mãe, se a mãe era muito infiel com seu pai, ou se o pai era muito infiel com a sua mãe, o modelo que o rapaz pega de masculinidade, de feminilidade, pode estar entranhado com esse conceito doentio, patológico, de também acabar indo para a infidelidade. Também a pessoa que trai, ela tem muitas vezes uma falta de controle emocional que pode ser situacional. Há momentos na vida que a pessoa ela está com uma série de complicações na sua vida e que ela então escorrega, como se diz, por um momento de infidelidade e que não é que seja uma pessoa de um mau caráter, não é que seja uma pessoa deturpada, não é que seja uma pessoa realmente péssima como ser humano, mas foi um deslize que ela teve momentaneamente, situacionalmente. Então, isso pode acontecer e acontece muitas vezes. Também existem alguns casais e algumas pessoas que têm um excesso de sexualidade genital. Eu falei um pouquinho já sobre isso, repetindo, né? Ou seja, elas não se contentam e geralmente quando casa com alguém que não tem muita disposição de sexualidade, então o marido ou mulher, sente essa falta dessa sexualidade muito frequente, muito presente, então pode escorregar também para a infidelidade em busca disso aí, né?
embora é interessante que os estudos sobre família feitos nas últimas décadas tenham mostrado que tem havido uma mudança na sociedade no sentido de que os homens eles estão procurando afetividade, por incrível que pareça, né? Muitos homens procurando afetividade e muitas mulheres procurando sexualidade, ou seja, o sexo pelo sexo em si. Quer dizer, uma inversão do conceito normal que se tem, de que o homem quer sexo e a mulher que quer afetividade. Exato. Então, tem aí algumas modificações, alguns estudos mostram isso, né? Também, além dos fatores que eu falei que leva a pessoa a atrair o seu cônjuge, existe uma coisa básica que é a falta de valores éticos e espirituais, né? Isso é um fator, assim, eu acho que preponderante, acho que talvez o fator mais importante, né, que pode existir. A pessoa talvez tenha até uma religião, seja uma religião até cristã, e uma religião que tem boa formação, boa estrutura teológica, enfim, mas ela emocionalmente ela dá uma escorregada, ou emocionalmente ela talvez estava ligada à religião de uma forma mais superficial. Isso não pode julgar as pessoas, né? Só Deus sabe realmente o que está no coração das pessoas. Mas nessa questão de estrutura espiritual e ética para a vida, algumas pessoas que traem, elas até têm essa estrutura, mas cai naqueles casos que eu falei, de que a pessoa ela tem escorrega em algum momento, né, como a Bíblia tem alguns exemplos, né, Davi, de repente, escorregou em relação à mulher e fez um duplo crime, né, quer dizer, adulterou e ainda matou, assassinou. Ele teve que realmente fazer uma relação com Deus profunda para ter essa cura interior, mas não era uma pessoa de um caráter deturpado, terrível, antes dele cometer isso aí. Então, pode acontecer com as melhores pessoas desse mundo, esse tipo de situação, né? E será que dá para prevenir a infidelidade conjugal? Eu acho que é possível ter algumas atitudes na relação conjugal que se previna isso aí, como, por exemplo, o diálogo honesto, né? O diálogo honesto significa, então, se falar do que se sente falta, se falar do que é necessário para cada um, né? E abrir o coração para o outro. Em geral, a gente tem medo de fazer isso porque a ideia que existe em nós é assim, se eu for abrir meu coração plenamente para o meu cônjuge, eu vou me tornar vulnerável. E se eu me tornar vulnerável, o que vai acontecer, né? Ele ou ela vai me entender, vai ironizar, vai rir na minha cara, vai falar que é fraqueza, vai falar que é bobagem. Então, às vezes, com medo dessa vulnerabilidade, ou seja, com medo de eu abrir o coração e não ser entendido e, portanto, não ser suprido do que eu precisava, eu posso não abrir o coração. E se eu não abro o coração, e se eu não exponho do que eu sinto falta, do que eu sinto que eu preciso, do que realmente seria bom ter, se eu não faço isso, eu guardo. Então, aí a coisa pode complicar lá na frente, né? Então, esse diálogo honesto é importante, o diálogo não só honesto, mas o diálogo constante, né? Não é sentar uma vez por mês para conversar sobre a vida afetiva do casal, mas é o mais frequente possível, né? Essa clareza de comunicação, que é uma coisa não é muito fácil, mas pode ser aprendida. Também ter sinceridade, ter a ligação, sinceridade com o outro, né? Ligação com Deus, fundamental isso aí, né? Para que cada um tenha força para poder lidar com a frustração que está acontecendo na sua relação conjugal, né? Que acontece em todos os casamentos. Em algum momento a gente, né? Olha, eu já teve momentos no meu casamento que eu olhei assim e pensei, nossa, eu acho que casei com a pessoa errada, não é essa pessoa. E a sensação de uma frustração por alguma situação, limitação minha, limitação dela, e são momentos difíceis que, se eu não estiver agarrado com Deus nessa hora, é muito fácil de eu escorregar por uma relação extraconjugal, né? Com aquela ideia de que, sim, lá fora tem alguém muito melhor e que vai me fazer plenamente feliz. Então, é importante também, muito importante evitar, para se prevenir a infidelidade conjugal, evitar familiaridades com pessoas estranhas, né? E especialmente com pessoas abusivas. A gente percebe isso, né, Marilda, nas relações sociais, numa festa, na igreja, qualquer lugar, tem pessoas que são muito invasivas, né? Elas querem entrar na tua intimidade sem você permitir, né? Então, a gente tem que ter cuidado com essas pessoas, colocar limites firmes para elas, né? Para não cair em tentação. Evitar confidenciar coisas pessoais com pessoas do sexo oposto, isso é bem importante também. A boa sexualidade do casal, né? Evitar acumular frustrações sem procurar soluções,
né? Também isso é muito importante, não deixar acumular as coisas. Evitar fantasias mentais, começa muito por aí, né? Você começa a imaginar, aquela pessoa tão simpática, me disse uma palavra tão amável lá no meu trabalho, me fez tão bem quando eu senti aquilo que ela disse, que eu estou bonita hoje, que eu estou elegante hoje, seja o que for. Não deixe a mente correr por aí, porque se correr por aí é um grande perigo, né? O companheirismo com o seu cônjuge, né, é muito importante, o dia a dia com o cônjuge, a amizade com o cônjuge, né, você ser amigo um do outro, isso é muito importante para evitar que haja o desrespeito conjugal, né, que é a infidelidade. Então, são esses fatores assim, principais, eu acho. E a mídia favorece a infidelidade conjugal? Olha, infelizmente sim, né, Marilda? Infelizmente sim, porque existe muita invasão nos nossos lares das chamadas novelas, né, de televisão. As novelas que enfatizam, super enfatizam o romancismo, né, e coloca valores muito destrutivos para a família, né? E às vezes o pior que eu acho, realmente assim, acho horrível, é quando poderosas redes de TV que colocam novelas no ar, elas colocam uma mensagem boa em algum personagem, algum enredo da história, alguma mensagem que realmente pode ser boa para a sociedade, mas entranhado com isso vem um monte de mensagens destrutivas, não éticas, né, que desmoronam todos os valores cristãos. Então fica essa mistura assim que é mais perigoso, né, para as pessoas mais ingênuas ou mais desprovidas de um senso de autocrítica e de ética. Elas se deixam levar. Então você vê que às vezes filmes, às vezes especialmente algumas novelas de televisão, elas têm um poder de influenciar a comunidade, a sociedade muito grande. Você vê que tem novelas que um personagem começa a usar um tipo de óculos ou um tipo de roupa que daqui a pouco todo mundo está usando, sabe? Como que é isso? Então, não é só questão de um óculos ou uma peça de roupa, né, um tipo de cabelo, de corte de cabelo que a sociedade vai imitar, mas é o comportamento na relação também familiar. Passa um tipo de comportamento que dá às pessoas a ideia, a ilusão de que elas também podem ter aquele tipo de comportamento, que aquilo é uma coisa boa, quer dizer, um amante vai suprir todas as minhas dificuldades, vai me tornar feliz. Exato, exato. E você vê que é muito comum é até um chavão, né, assim, um logo, né, que existe nessas mensagens românticas destrutivas, eu diria, que encontrei o grande amor da minha vida, né, agora que não quero mais você, o marido diz para a esposa, porque encontrei o grande amor, ou a esposa diz para o marido, quer dizer, com uma facilidade, assim, de trocar de parceiro como se troca de uma roupa, né, quer dizer, então, é uma coisa complicada. A mídia realmente tem uma responsabilidade imensa sobre a influenciação da opinião pública e pena que não cuidam melhor disso. Doutor César, e como é o prazer na relação com o amante? Ele é duradouro? Nós temos alguns estudos, tanto baseados na clínica, né, do dia a dia, e resultados clínicos e resultados de outros estudos mais teóricos que tentam analisar essa questão e verifica que não é uma coisa duradoura, ou seja, alguns estudos mostram que a média seria tipo assim 2 anos, 1 ano a 2 anos. Após 1 ano, 2 anos em que o casal de amantes tem uma relação muito boa e começa então a haver um certo declínio, porque começa a cada um perceber os defeitos um do outro. Agora também isso vai depender de com que frequência eles se encontram e outras circunstâncias que existem nesse encontro aí por trás dos bastidores, né? Se há muita tensão, se não há, se o esposo, a esposa descobriu ou não, sabe? Então, existem essas variantes, a gente não pode assim definir, mas basicamente existe um momento em que um vai começar a encontrar no outro, nesse amante, a sua limitação. E aí é que a coisa então vai repetir, ou seja, o buraco dentro de cada um, o vazio, vai de novo aparecer. Aquilo que era a promessa da pessoa ideal, ou do amor da minha vida ideal, começa a se desfazer, a cair, porque nenhum de nós somos pessoas ideais, né? Nenhuma é pessoa ideal. Então, realmente, não é duradouro, assim, o resto da vida você vai conseguir ter uma satisfação. Isso aí é
ilusão. E o que uma pessoa deve fazer se ela está sendo traída? Eu dou um exemplo. Anos atrás eu li um livro interessante que falava especificamente sobre infidelidade conjugal, né, por um autor cristão. E ele cita o caso de uma mulher que estava sendo, uma mulher cristã, estava sendo traída pelo seu marido. Então ela estava agindo, assim que ela soube da infidelidade do marido, por ser cristã, ela então começou a ser um tapete para ele, né? Queria fazer tudo para ele e preparar tudo otimamente para ele, mais do que já fazia antes, sabe? E protegê-lo, e cuidar e tal, como se fosse uma forma de tentar atraí-lo para ela de novo, né? Para não perder aquele relacionamento. E aí ela procurou um aconselhamento cristão e foi dito para ela assim, não, e eu concordo com isso, não, agora não é a hora de você fazer isso. Ele tem que ter um clique na mente dele, ele tem que descobrir que ele está fazendo uma coisa completamente fora do padrão cristão, ético e de relacionamento afetivo. O teu papel agora vai ser você se afaste, você fique na sua, se apegue muito fortemente com Deus, né? Ore bastante, trate dele bem, mas diplomaticamente. Bom dia, boa tarde, como vai? Só peça coisas essencialmente necessárias, sabe? Para ele poder sentir que você está doída. Mas ela deveria falar, digamos que seja a mulher que está sendo traída e descobre, ela deveria falar para o marido? Ou simplesmente ter esse tipo de comportamento sem que ele saiba que ela sabe? Não, ela deve falar com ele se ela tem provas concretas, então tem um momento que a prova tem que ser mostrada. Mas se ela não tem provas concretas, o que muitas vezes acontece isso, a pessoa tem a suspeita, mas ele não tem realmente a coisa na mão em si para mostrar, né? Então ela deve dizer, olha, eu estou sentindo isso, eu sinto que você está diferente. Assim, ela tem que ser honesta na relação e isso está doendo muito para mim, eu não consigo ver que você é o mesmo comigo, eu acho que alguma coisa está acontecendo, eu tenho alguns indícios disso, mas não tenho provas ainda e tal. Talvez seja o momento ela falar isso, talvez algumas tenham que esperar um pouco até ter a coisa mais concreta, porque depende da situação também. Tem alguns maridos que são mais flexíveis, outros não são muito negadores da coisa, muito cínicos, vamos dizer assim, né? Ou mulheres cínicas também, né? Então, aí tem que esperar. Mas, de qualquer maneira, eu acho que afastar um pouco, dar uns 2 passos para trás, ou 5 ou 10 passos para trás, se agarrar com Deus, procurar uma orientação, né? E tratar diplomaticamente outra pessoa, eu acho que é a melhor maneira de se proteger. Até que Deus vai trazer uma solução de alguma forma, né? Para essa pessoa, mas ela ter o papel de tentar resgatar o casamento se colocando submissa ali, não é a atitude melhor para fazer. E a pessoa que trai está fora de controle? É uma boa pergunta, está sim. Alguns autores, a gente encontra na literatura sobre casamento informações sobre isso. A pessoa, quando ela trai, e ela é uma pessoa casada, ela tinha um compromisso, deveria ter um compromisso do casamento, né? Porque a traição é uma perda do compromisso, é um desabamento da noção de comprometimento com o outro, né? Então, alguns autores eles citam de que a pessoa, quando age assim, traindo o outro, ela está fora da realidade, né? Ela está num mundo mental meio ilusório, né? É como se ela estivesse meio que anestesiada para com algumas realidades da vida. Até eu falei com você, tem um texto que eu queria que você lesse, né, de um autor, Dr. Ed Witt, num livro que ele escreveu bem interessante sobre essa questão, o amor que não se apaga, né? Qual é o texto, por favor, Marilda? As pessoas que estão enredadas pela paixão e envolvidas num caso extraconjugal estão sofrendo de um tipo de insanidade temporária. Elas não conseguem pensar com clareza, podem comportar-se de maneira totalmente irresponsável, parecendo estar além do alcance de qualquer julgamento normal. Exatamente. Então, é exatamente o que acontece. Qualquer abordagem que se faça com a pessoa que está traindo, mesmo que você tenha provas bem concretas, né, quase concretas, elas não, com a maior assim, frieza, não, nega, e até que finalmente não tem como negar mais, e você mostra a prova e aí ela mesmo assim talvez ainda continue ainda com algum tipo de negação, alguma resposta meio escorregadia para lá e para cá. Mas é uma atitude mental realmente de estar fora da realidade, está possuída, vamos dizer assim, né, pela paixão e tal. Se o amante fosse a pessoa realmente ideal, por que então que o casamento dele estaria
com problemas? É uma boa questão que você levanta, né? Porque é meio comum isso, né? Eu já atendi várias pessoas no meu consultório que me procuraram e elas estavam relacionando-se com outras pessoas fora do casamento, tanto homens quanto mulheres que me procuraram, e elas dizem isso: encontrei a pessoa realmente que é super legal comigo, que é muito atenciosa, que é ótima pessoa, puxa, é a pessoa que faltava na minha vida. E eu, dentro do processo de aconselhamento, às vezes eu levanto essa questão: vem cá, mas essa pessoa casada com quem você está se relacionando, se ela é tão ideal assim, por que o cônjuge dela por que eles não estão bem no casamento deles? Né? Como é que alguém que é ideal não vai ser amada por outra pessoa? Né? Então, quer dizer, é uma ilusão de que essa pessoa com quem alguém está traindo é ideal, porque na realidade todos nós temos as nossas dificuldades e isso só vai... o que não é ideal nessa pessoa, né, que o amante está tendo um relacionamento, só vai aparecer se essa pessoa que está traindo aprofundar esse relacionamento com esse amante, né, aproximar com mais frequência, aí vai começar a aparecer alguns problemas, porque é o natural da limitação de cada um. Mas enquanto não tem essa aproximação, e como realmente a relação de amantes é uma coisa muito fortuita, ou seja, se encontra uma vez por semana, a cada 15 dias, por aí, e geralmente é muito envolvida com prazer, né, do encontro, de toques físicos, de sexualidade, então mascara muito aquilo que é o não ideal da pessoa. É comum haver um novo divórcio em pessoas que já se divorciaram? É comum haver, sim. Isso é uma coisa interessante. As pessoas que se separam, separação ou divórcio, e elas não procuram uma mudança interior, geralmente aquelas que se separam e logo um mês, 2, 3 meses depois já está de novo com outra pessoa, é muito provável que elas repitam a mesma história de dor, de frustração e de separação. Existem alguns estudos que mostram que os casais que se separam a primeira vez, casam uma segunda vez, sem ter resolvido questões pessoais, 60% separa de novo. E o terceiro casamento, 70% separa de novo dessas pessoas que não tiveram nenhum tempo de refletir o que houve no casamento anterior, o que aconteceu, por que eu não fui feliz, aonde que eu errei, aonde que outra pessoa errou. Se não faz essa reflexão, se não faz esse trabalho, vai repetir muito provavelmente. O índice é alto nos estudos sobre isso. E a verdade é quando se diz que a pessoa que trai tem duas pessoas, mas na verdade não tem nenhuma? Isso também, se a gente analisar direito, você sabe o chamado de Dom Juan, o que é o Dom Juan, né, no conceito popular? Dom Juan é aquele homem que é o paquerador, né, o mulherengo, como se diz, né, quer ter muitas mulheres, todas as mulheres do mundo, e na verdade não tem nenhuma, né, porque ele não se dá para nenhuma. A única forma essa é uma forma que Deus colocou no ser humano, a única forma da pessoa ser feliz numa relação conjugal é ter o comprometimento com uma pessoa. Tem que ser o casal, os dois, só os dois. É ali que tem que ser desenvolvida a capacidade de intimidade afetiva, de um amor duradouro, de uma fidelidade, de um prazer, de amizade. É ali, né? Então, quem tem uma pessoa por fora, ou duas pessoas por fora, está dividido. É impossível. E uma casa dividida não pode subsistir, como disse Jesus, né? Então, a pessoa que tem duas, ela não tem, na verdade, nenhuma, porque não está nem com uma, nem está com outra. Está com as duas, mas não se posiciona, né? E se não se posiciona, se fica dividido, como é que vai subsistir? Como é que pode desenvolver essa interação que só pode existir com duas? Normalmente as pessoas que têm amante dizem, encontrei o amor da minha vida, ou pelo menos essa é a ideia que se passa, né? E qual é a diferença entre paixão e amor? A paixão é quando você é tomado pela emoção, né? O amor tem a emoção e mais coisas, tem a razão, tem o pensamento, tem a decisão, só que, quer dizer, a paixão é o sentimento só, puro, né? Então, se a pessoa é levada pela paixão, ela é levada só pelo sentimento, só pela emoção, o que é uma coisa perigosa. No casamento tem que ter a paixão no sentido da emoção, o sentimento, né, de um pelo outro, isso é importante, mas não a paixão cega que não deixa você ver mais nada porque a emoção tomou conta de tudo, né? O que deve fazer uma pessoa quando ela se sente dividida? Ela tem um amante, tem o cônjuge e sente que ama o amante. Bom, primeiro eu acho que tem que aceitar que a infidelidade não é o caminho melhor.
Tem que estar claro isso na cabeça. Admitir que talvez tenha perdido o controle sobre suas emoções. Admitir isso para poder mudar. E decidir mudar. Decidir, eu não vou mais ficar nessa vida dupla porque não é o melhor para mim. Tem que ter essa decisão pessoal. E para isso tem que pedir ajuda a Deus, porque em algumas situações é tão complicado, é tão forte o que foi construído entre essa triangulação, que só o poder de Deus para romper, realmente, né? E o amante que está traindo, né, sua esposa, seu esposo, tem que ter um momento de transição que vai ser bem difícil para cortar essa relação. Vai ter que passar uns momentos de angústia, de solidão, mas se está decidido a fazer o que Deus quer, então tem que enfrentar esses momentos aí, com o poder de Deus. Também é importante lutar contra o medo de perder alguma coisa, aceitando que não dá para ter tudo. Por que isso? Porque já atendi várias pessoas que diziam assim, um marido, por exemplo, com a minha mulher em casa, eu tenho casa, comida, meus filhos arrumam tudo, ela arruma tudo para meus filhos e tal, e com a mulher fora eu tenho sexo, eu tenho essa parte física, sabe? Então, por que não pode ter com a esposa? Talvez ela tenha que melhorar algumas coisas dela, romper alguns tabus, etc. Mas essa pessoa que está traindo tem que decidir romper e não ter medo de perder alguma coisa que está sendo um ganho, vamos dizer assim, porque Deus vai dar um jeito para conseguir aquilo de uma maneira funcional e boa. Perder o medo de se entregar ao seu cônjuge, né? Tem que ter uma relação de vulnerabilidade, de entrega total na relação conjugal para poder funcionar bem. E aprender a amar, que significa não ficar sob o domínio da paixão. A paixão, como eu falei, é uma coisa que não pode ser aquilo que vai dominar a vida do indivíduo. Claro que o cônjuge, às vezes traído, também precisa mudar algumas coisas, né? Tem que se tornar uma pessoa talvez mais amável, mais aceitável, mais cortês, mais legal, né? E fazer a vontade de Deus, custe que custar, porque Deus vai fazer uma transformação, se a pessoa permitir que Ele faça. Muito bem, doutor César, muito obrigado por sua participação. De nada. Esperamos que você possa ter usufruído desses conselhos valiosos que foram dados aqui pelo doutor César. Esperamos que você nunca venha enfrentar problemas desse tipo, mas se por acaso houver, peça ajuda a Deus e recorra ao nosso Pai Celestial, que tem todo o poder para lhe ajudar a superar todas essas coisas. Muito obrigado por sua participação e sua audiência. Muito obrigado, doutor César. Nada.